E no clamor da madrugada de hoje, no meu quarto de guerra em oração com o Pai, com o meu pastor, com o Senhor que fez o céu e a terra, eu peço a Deus neste momento, nos minutos que correm no relógio nesta madrugada de um novo dia, pedindo ao Senhor que esteja colocando por terra toda inveja, todo sentimento de comparação, toda afronta do adversário por conta da nossa essência, da nossa existência, até mesmo pela busca incessante, pela fé inabalável em Deus. Jesus, Tu és o Pai, Tu és o Emanuel, Deus conosco. Eu peço, Pai, que em o nome de Jesus, as Tuas palavras se cumpram em nossas vidas e que sejamos obedientes ao Senhor. Porque a religião mata, mas a fé inabalável é que faz com que saltemos muralhas e cheguemos em lugares inimagináveis, até mesmo sem requisitos que o mundo acha que tem que ser obedecido e estabelecido. É o Senhor que nos faz como uma flecha retirada da aljava do Senhor para atingirmos ao alvo, que é a salvação. E a palavra em que o Senhor colocou dentro do meu coração para clamar por mim, pela minha casa e por todos os ouvintes do clamor da madrugada. Está em 1 Samuel 18, onde o rei Saul tem inveja de Davi. 1 Samuel 18, a partir do versículo 1. Depois que Davi terminou de falar com Saul, formou-se de imediato um forte laço de amizade entre ele e Jonatas, filho do rei, por causa do amor que Jonatas tinha por Davi. A partir daquele dia, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar para a casa de seu pai. Jonatas assumiu um compromisso solene com Davi, pois o amava como a si mesmo. Para selar essa aliança, Jonatas tirou o seu manto e o entregou a Davi, junto com a sua armadura, sua espada, seu arco e seu cinturão. Davi cumpria com êxito todas as missões que Saul encarregava. Então Saul lhe deu uma posição no comando do exército, o que agradou tanto ao povo como aos oficiais de Saul. Quando o exército israelita regressou vitorioso, depois que Davi matou o gigante filisteu, mulheres de todas as cidades saíram ao encontro do rei Saul. Cantavam e dançavam de alegria, com tamborins e símbolos. Essa era a canção. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. E Saul ficou indignado com essas palavras. O que é isso? Disse ele. Atribuem a Davi dezenas de milhares e a mim apenas milhares? Só falta o declararem rei. Daquele momento em diante, Saul começou a olhar para Davi com suspeita. No dia seguinte, um espírito maligno enviado por Deus se apoderou de Saul e ele começou a delirar em sua casa, como se fosse louco. Davi tocava sua harpa, como fazia todos os dias. Mas Saul tinha uma lança na mão e de repente atirou-o contra Davi, com a intenção de encravá-lo na parede. Davi, porém, escapou 2 vezes. Saul tinha medo de Davi, pois o Senhor o havia abandonado e agora estava com Davi. Por fim, Saul o afastou de sua presença e o nomeou comandante de 1000 soldados. E Davi conduzia as tropas vitoriosamente nas batalhas. Davi continuou a ter êxito em tudo que fazia, pois o Senhor estava com ele. Quando Saul viu isso, teve ainda mais medo. Mas todo Israel e todo Judá amavam Davi, porque ele conduzia as tropas vitoriosamente nas batalhas.
Senhor amado, Deus de poder, Tu és o Senhor que tem a chave da vida e da morte em Tuas mãos. É o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos blinda, é o Senhor que nos separa, é o Senhor que nos dá vitórias, é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos força a seguir caminhos corretos. E a força não é comum do homem, mas a força que vem de Deus, direcionando em sabedoria, ensinando em amor. Pai, quantas das vezes nós caminhamos, fazendo o nosso papel, orando, clamando, levando a palavra do Senhor em nossas atitudes e ações, e geramos pelos caminhos em que o Senhor nos dá as nossas missões para carregar e cumprir e vencer. Nós levantamos a inveja. Nós levantamos a inveja porque somos seres humanos e às vezes o coração de muitos está voltado à sua própria vaidade. Senhor, Tu és o nosso Pai, Tu és o Deus que nos sustenta, Tu és o Pai que nos dá o Espírito Santo, Tu és o Deus que faz com que tronos de inimigos sejam destruídos e o nome do Senhor seja glorificado por onde passarmos. Senhor, em Teu nome caminhamos, levamos a palavra, realizamos os feitos que o Senhor determina a nós, mas diante das nossas passadas pela terra, nós geramos sentimentos em pessoas que nem imaginamos. Até mesmo pessoas que têm a posição que foi permitida por Deus, assim como Saul foi ungido para estar no trono como rei, pelas decisões que ele tomou, pelas atitudes que ele escolheu seguir, o Senhor se afastou dele. E o Senhor escolheu aquele que ninguém imaginava para ocupar a posição em que merecia exaltar ao nome do Senhor. E eu te peço, Pai, em o nome de Jesus, nos faça, Senhor, saltar muralhas, estourar cativeiros, vencer exércitos, tropas, artilharias, namancho e diria subiremanai, galamantiria, siribadarai direi. É o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos faz sentar na cadeira separada por Ti, é o Senhor que nos unge do topo da cabeça, é o Senhor que faz com que o nosso inimigo tema, e é o Senhor que nos sonda quando nós temos opções de fazermos a nossa vontade por vaidade, arrogância, ou fazermos aquilo que agrada o Teu coração. E eu peço, Pai, nós não queremos ser como Saul, que saiu da posição em que o Senhor determinou por vaidade, por ter as tuas escolhas, próprias escolhas, eliminando a vontade do Senhor. Dali, nós sabemos, Deus, que o espírito maligno tomou, se apoderou daquele homem, Saul, e ele começou a delirar em sua casa, começou a agir como louco. Nós não queremos, Senhor, ficarmos perambulando pela terra como loucos, tentando lançar setas contra aquele que o Senhor separou para estar na posição. Eu repreendo em o nome de Jesus toda intenção que venha para tentar nos encravar na parede, nos paralisar, nos neutralizar, nos impedir de chegar no lugar que Tu separaste para nós. Em o nome de Jesus, eu clamo ao Senhor, Pai,
Clamo ao Senhor para que tu esteja conosco e que sejamos vitoriosos, porque tu és Deus, tu és Pai, tu és Salvador e tu tens projetos grandes para nossas vidas. Que o Senhor não permita que as pessoas sintam inveja de nós, mas que sejamos inspiração para levar a fé inabalável em Cristo. Porque com Cristo somos mais que vencedores. Eu declaro sobre a sua vida, a minha, da minha família, que o Senhor será o centro das nossas vidas e que o melhor de Deus ainda está por vir. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus.